Bom, pessoal, então agora sobre a matemática, tá? O que eu solicitei essa semana como roteiro de estudo para vocês, do livro de matemática de vocês, ainda é o livro 1, só que é o final dele, tá joia? Eu não quis acelerar muito esse conteúdo de matemática porque ele é muito importante para vocês caminharem no decorrer do ano letivo, tá bom? Por isso que a professora explorou bem as atividades que são ótimas nesse material do SAS, tá joia? Então, assim, essa semana eu pedi então da página 125 até a página 131 do livro 1, ou seja, o final do livro, tá? Onde o objetivo dessas atividades que eu solicitei é concluir então o que já vinha sendo trabalhado até a semana passada, tá bom? Explorando mais especificamente a geometria, tá? A gente viu só um pouquinho em sala, a gente começou a ver, aí veio a pandemia e a gente teve que interromper as nossas aulas presenciais, porém o livro explorou isso muito bem nas atividades abordadas nele, tá bom? Então o objetivo é identificar a posição de objetos dentro da malha quadriculada, além de continuar explorando o que são figuras planas e figuras espaciais. Então, assim, ali na página 125, onde eu pedi a primeira página, no exercício 6, tá? Ele vai trazer para vocês, observe os sólidos geométricos abaixo, onde vocês vão explorar, observar 3 sólidos geométricos, tá? Um cubo, um paralelepípedo e uma pirâmide. É aí onde vocês vão citar semelhanças e diferenças. Como assim, pro? Semelhanças. Semelhanças é aquilo que tem de igual ou parecido, e as diferenças aquilo que não tem nada a ver, tá? Então, eu quero que vocês escrevam ali. Por exemplo, eu peguei aqui uma caixinha, né? Bem simples. A Pro não tenho os sólidos aqui, né, em casa. Também, né, tô trabalhando só em casa. Mas assim, aqui nesse sólido, ele é um bloco retangular ou um paralelepípedo, né? Ele representa, na verdade. Então, o que ele tem que a gente pode observar? Olha, ele tem um número X de lados, onde eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na verdade, assim, gente, lados, a gente tem que começar a se familiarizar com a palavra faces, né? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E ele tem os ladinhos, que a gente chama de vértices. O que é isso? Onde as pontinhas, olha aqui, ó, onde as arestas se unem, tá bom? Então ele tem eu ponho aqui, eu sinto uma pontinha, né? Então isso aqui é um vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, né? Que são essas pontinhas. Então, se você olhar ali no livro, eu quero que você fale para mim, escreva o que tem de semelhança entre os 3. Ah, eles têm vértices, não é o mesmo número, mas todos têm pontinhas. Se eu pegar olhando aquela pirâmide ali, eu sei que vai ter uma pontinha aqui, uma pontinha do lado, e dos outros também. Então, eles têm vértices e eles têm faces, tá? Eu já tá praticamente ajudando vocês a responderem, mas é só para pensar nisso. O que tem de igual, o que tem de diferente, utilizando já esses nomes, né? Dos que classificam os sólidos geométricos. Lembrando, sólidos geométricos são figuras espaciais. Eles têm altura, largura e profundidade, tá? Eles ocupam um lugar no espaço. Eu consigo pegar os sólidos geométricos ou as figuras espaciais. Figuras planas, então assim, a gente já viu em sala, vocês já viram desde o primeiro ano, mas assim, só para lembrar, planas são representações, tá? Planas, né? Em folhas de sulfite, em desenhos, eu posso desenhar um triângulo com giz, eu posso pegar esse meu paralelepípedo aqui, colocar num papel, contornar, e eu vou ter a representação ali de um retângulo, né? Então, retângulo é uma figura plana, um quadrado é uma figura plana, tá? E um círculo é uma figura plana, né? Agora, uma esfera, que seria uma bola de futebol, por exemplo, é uma figura espacial. Um paralelepípedo e um cubo são figuras espaciais, tá joia?
Bom, então assim, continuando ali, vocês vão organizar as ideias de acordo com o que está no box embaixo, onde está falando isso que eu falei, o que é um cubo e o que é uma face quadrada, que a face quadrada, como eu falei, se eu pegar isso daqui, eu vou ter uma representação ali, né? No caso aqui é um retângulo, mas no cubo vou ter uma face quadrada e assim por diante, tá? E a mesma coisa da pirâmide, se eu colocar uma face dela no papel e representar, eu vou ter um triângulo, né? Bom, continuando então na página 126, no exercício 7, preencha as informações sobre cada figura, o número de lados da figura, que já tem a ver com o número de faces, e o número de vértices, que são as pontas das figuras, como eu falei anteriormente. Continuando então, eu não vou pôr de longe porque o meu tá respondido ali de professora, né? Mas no exercício 9 ali, eu quero que vocês desenhem no quadro pontilhado, usando a régua, tá? 2 triângulos diferentes. O que é triângulo diferente? Um grandão e um pequenininho, Pro? Pode ser, só que o que eu quero é que vocês pensem em tamanhos de lados iguais, todos os lados têm a mesma medida, né? Que depois a gente vai ver que são os triângulos equiláteros. A gente vai ver também a questão, pode tentar fazer triângulos com lados de tamanho diferente, tá bom? Então pensa nisso e façam 2 triângulos diferentes, não só pelo tamanho, mas pela essa questão das medidas, tá bom? Nessa malha, nessa quadro pontilhado. Depois vem uma história que eu gosto bastante, tá? As 3 partes. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar a história contada. É bem bonitinho, tá? É bem interessante, trabalha a geometria de uma maneira bem legal. Mas aqui tem um trecho no livro sobre essa literatura das 3 partes. E vocês vão ler esse trecho e responder o exercício 1, letra A, B e C, tá bom? É bem gostoso de fazer. E continuando ali, vocês já vão trabalhar um pouquinho de localização, tá? A questão de o que está à direita, o que está à esquerda. Então, vocês vão analisar observando a estante de brinquedos e vão responder isso. Lembra que a gente conversou na sala sobre direita e esquerda, né? Alguns escrevem com a mão direita, outros utilizam a mão esquerda, né? Enfim, mas pensa um pouquinho nisso e responda. Peça ajuda para alguém de casa também, tá, pessoal? Para responder essa atividade aqui. Na 130, tá bom? Nesse daqui, é bem tranquilo também a atividade. Observe o carrinho que a Andrea construiu com alguns sólidos geométricos e responda aos itens, tá? Quantos cilindros a Andrea usou na construção do carrinho? Então, vocês vão precisar ter o conhecimento sobre cilindro, sobre blocos retangulares ou os paralelepípedos, né? Vai ser bem legal esse exercício. Vocês vão fazer, porque só de observar vocês vão conseguir responder, porque vocês vão ter que contar quantos daquele formato estão na figura e assim por diante, tá? A número 4 é uma atividade de vistas. É bem legal. O que é isso? Uma vista lateral, uma vista de cima, né? Uma vista frontal, enfim. Mas só que é bem legal. Então, vocês vão observar essa montagem feita com sólidos geométricos e responder essas 2 perguntinhas aqui, tá bom? Presta bem atenção na hora de contar para não se confundir, tá joia, pessoal? E aí, já finalizando, na página 131, desenhe 3 quadriláteros diferentes. Quadriláteros, a palavra vem de 4, tá bom? Quadriláteros, 4 lados diferentes, tá? Vocês vão desenhar 3 deles nessa malha quadriculada aqui, né? Ou seria um quadro pontilhado, né? A meu ver, vocês vão desenhar aqui. Pode ser de diferentes tamanhos e diferentes comprimentos também, tá joia? E o exercício 6, da página 131, também é bem tranquilo, é só olhar essas 2 figuras aqui e colocar o nome do sólido que ele representa, tá joia?